no vasto horizonte onde a liberdade não é apenas um direito, mas um chamado visceral vindo das profundezas do oceano, existe algo mais antigo que o tempo. Uma vontade que queima no âmago da alma. Uma chama que não nasce do acaso, mas que é herdada. Uma herança de sangue e espírito feita para que o mundo nunca mergulhe na escuridão total. Mas o que acontece quando essa chama se torna um incêndio incontrolável? Esqueça tudo o que você sabe sobre essas hierarquias. Yonkou, Cavaleiros de Deus, o nível agora é primordial. Finalmente as correntes se quebram. Loki, o príncipe amaldiçoado, um gigante não apenas em estatura, mas em seu coração. E nele carrega uma determinação que faz a terra tremer e um poder que desafia a própria lógica de Deus. O veredito foi dado. Loki vai colocar um fim a este mundo. Mas antes que você julgue, entenda uma coisa. Para muitos, o fim é o abismo. Para Loki, o fim é a libertação. Afinal, a história nos ensina que é apenas com o encerramento da noite mais densa que o amanhecer pode finalmente surgir. Como Loki pretende destruir, entre aspas, tudo para reconstruir o novo? Qual a extensão real desse poder que fez Ymir recuar? Quer saber por que Elbaf é o começo do fim? Fica comigo nesse vídeo. Olá, meus amigos, como vocês estão? Que capítulo sensacional, hein? Por mim, esse flashback ainda poderia ter durado mais, não vou mentir. Não sei vocês, mas eu gosto demais quando o foco deixa de ser os chapéus de palha por um tempo. Ah, por sinal, o primeiro vídeo do canal vai sair hoje. Eu ainda não sei se deu muito certo. Tomara que tenha dado. Então, não sei se deu bom ainda, não sei se flopou e tal. Mas, bom, depois eu vou descobrir. Chega de conversa fiada, vamos falar sobre o que interessa. Que capítulo sensacional. O capítulo já dá início com um castelo da visão de fora, onde o Scuppernaggan fala pro Shanks que se Harold tivesse saído do castelo como ele estava, meus amigos, aquele poder avassalador e sua imortalidade, era provável que o mundo fosse destruído. E galera, novamente sendo mencionado o poder de destruir o mundo, a destruição do mundo. Depois de o Gabban falar isso sobre o Harold só ter sido parado pelo Loki, imagina o que o Loki seria capaz de fazer com o mundo. Fica aí, né? O Shanks reconhece o poder do tesouro lendário de Elbaf e se pergunta como Elbaf poderia esconder algo assim. Jaru responde: eu também não sabia. Tenho calafrio só de imaginar o que aconteceria conosco caso o Loki não estivesse por aqui. Pois é, rapaziada. Loki aprontou muito, fez muita merda. No meu ponto de vista, algumas merdas ele poderia ter feito mais. Enfim, e parando pra pensar um pouco, o Loki, mesmo que não demonstre, ele tem um senso de dever muito grande com Elbaf. Mesmo destruindo tudo, descendo a mão em todo mundo, com esse capítulo ficou claro que, mesmo que seja só por conta do seu pai, ele sente um dever imenso em proteger Elbaf, do jeito dele. Em um momento de reflexão, Shanks lembra de quando o Harold falava em um tom sonhador e quando ele virasse um quando ele virasse um cavaleiro de Deus, um novo amanhecer viria para Elbaf. Ele também lembra das palavras do seu pai sanguíneo, Vigarland Garlin. Quando ele falava sobre liberdade, ele falava que Shanks finalmente estava livre. E poderia finalmente... Ele falava para Shanks que ele finalmente estava livre daqueles inumanos. E que ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Afinal... ele era um descendente de Deus, o que fez com que a sua repulsa pelo seu sangue crescesse cada vez mais. Galera, a gente pode criar um paralelo muito forte do Shanks com o próprio Ace nessa questão. Ambos rejeitaram, por seus próprios motivos, os laços sanguíneos com a sua família, acreditando que são impuros pelo simples fato de terem nascido, com cada um escolhendo seus verdadeiros pais e seguindo o caminho que eles mesmos decidiram. Nesse momento de rejeição e culpa pelo seu sangue nobre, Shanks segura o seu braço com a marca do abismo, dando a entender, pelo menos pra mim, que o nojo pela sua família era tão grande, mas tão grande, que se não fosse a intervenção do Gabban, ele teria arrancado o próprio braço ali mesmo. Mas ainda não era o momento certo. Até porque ele não saberia em que ele ia apostar aquele braço. Gabban fala sobre esse péssimo hábito do Shanks de se odiar por ter nascido. E se te lembra alguém? Shanks retruca: por que Harold teve que morrer daquela forma? Ele era um homem do coração tão bom, se eu tivesse sido mais rápido. E o Gabban, mostrando que não é só de montanhas que ele entende, fala que Shanks ainda tem um papel muito grande a cumprir. E que não importa quem seja, toda a vida possui algum significado. Ele pede pra Shanks continuar seguindo em frente. Que homem, né, meus amigos? Gabban é fácil um dos personagens mais irados da velha era. Fez estrago em God Valley, deu puxão de orelha no Zoro, devorou montanhas e ainda dá aula de discurso no Jutsu. Cara brabo. No próximo painel, Loki. Isolado, sem chão, um remorso e o luto de ter perdido alguém querido. Ainda mais da forma que foi. Com o peso de alguém que foi obrigado a tirar a vida do seu pai, a pessoa que ele mais amou. Isso é pesado demais, rapaziada. Não dá nem pra imaginar o peso de uma escolha assim, tá ligado?
Tirar a vida do seu pai? Quero nem pensar nisso. Aquele que criou você e era uma das únicas pessoas que realmente o amavam. Primeiro foi Ida, depois Herald. Isso é pra quebrar qualquer homem. Lembrando que seu herói também foi morto, né? Descanse em paz, Rox. Nós nunca esqueceremos você. Será que ele tá grávido? Será que o Barba Negra realmente tá grávida dele? Loki se pergunta se esse é o resultado de um homem que ama tanto o seu país. Algo dentro do Loki mudou pra sempre naquele dia. E logo veremos o resultado dessa fúria acumulada. Indo para o topo do mundo, Imo parece estar enfurecido e muito confuso. Mu concedeu força extraordinária e uma casca imortal. Ele da raça dos gigantes ancestrais. Ele já era um monstro. Mas o que foi aquilo? Quem o matou? O que há em Elbaf? Os Cavaleiros Sagrados suplicam. Por favor, nos permita usar o abismo e voltar a Elbaf. Nos permita investigar o que houve. Mu. Não. Assim mais de meus cavaleiros morrerão. Há um grande preço nestes contratos. Até mesmo para Mu. Herald. Herald nada mais foi do que um rebelde que se rebaixou ao ver os humanos e tentou se conectar com outros países e até mesmo outras raças. Galera, nós já percebemos que Mu foi traído pela Nefertari Lily, até porque isso foi mostrado pra gente nas próprias páginas de um mangá. E possivelmente, de um lado ou de outro, teve uma traição envolvendo Joy Boy. MF disse que não conseguiu ajudar Joy Boy a se tornar o rei. Mas se não havia a rei dos piratas, será que o Joy Boy queria se tornar a rei do mundo? É o mais óbvio pra mim, pelo menos por enquanto. Assim como o Shebek e o próprio Barba Negra. Mas eu acredito que seja de uma maneira diferente. Eu andei pensando sobre isso e cheguei à conclusão que se o sonho final do Luffy não é ser rei dos piratas, mas sim que se tornar rei dos piratas é um fator para alcançar seu sonho final, seria o sonho do Luffy ser rei do mundo também, mas como o Joy Boy. Joy Boy foi o primeiro pirata, mas não temos ideia de como eram os mares naquela época. Será que o objetivo do Luffy e do Joy Boy era que todos virassem piratas? Você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa teoria por aí pela internet. Não chegou nem a ser teoria, acredito eu. Acho que é mais um fato que a fandom acredita bastante. Afinal, ele é um sonho onde podem ter vários pontos de vista diferentes, como as próprias reações dos Mugiwaras mostrou pra gente. A reação do Ace, do Sabo, do Barba Branca e do próprio Oden, quando o Gold Roger falou. E eles falaram a mesma coisa, né? Segundo o Diário de Oden. Você pode tanto achar um absurdo, ou rir, achar ridículo, achar fascinante, ou até mesmo curioso. Você pode até chorar e chorar por entender o que esse sonho realmente quer dizer. Ó, pensa bem. Para um pirata como Luffy, Roger e até mesmo Joy Boy, acredito eu, ser livre é ser pirata. E em um mundo de piratas, todos seriam livres. Parece bobo, eu sei, mas não é a cara do Luffy? Bem, voltando, Imo fala que por desígnio de sua própria natureza, Herald veio de uma raça de guerreiros que é ligada à guerra até a sua última gota de sangue. Introduzir Herald ao governo iria de qualquer maneira trazer sua ruína. Imo fala que foi muito conveniente existir um homem assim, um rei gigante de sangue ancestral que se submeteria a firmar um contrato desse jeito. Herald entregou Elbaf de bandeja. Herald não deveria ser o rei que governaria Elbaf, e esse foi o resultado. Afinal, eles não são compatíveis, pois Elbaf é dele. Cara, isso aí me pegou desprevenido. Chacoalhou minha cabeça de uma forma que eu vou te dizer. A gente tá cada vez mais próximo de saber o que realmente são os Di. Bem, nós já sabemos que os Di são casca vazias e que eles são inimigos naturais dos deuses. Olhando o mural de Harley, nós conseguimos ver nitidamente que os gigantes ajudaram na guerra. Então, Elbaf ainda tem muita história pra contar. E acredito que isso vai ser mostrado ainda no flashback de Joy Boy. Guarde minhas palavras. Após vermos o ponto de vista de Imu, voltamos para Loki, que já decidiu o que iria fazer. Loki vai para o mar. Ele vai reunir os soldados que sobraram e vai vingar a morte de seu pai. Loki não se vê como um rei e não vai contar pra ninguém o que houve. Ele pede a todos o mesmo, já sabendo que ele ia receber a culpa de tudo. Lembrando que Loki não foi executado por ordem de Jaru, então ele lembra assim o que aconteceu. Ele não perdeu a memória e não é um traidor. Ele apenas está seguindo as ordens de Loki, que era pra ter sido o rei, mas que optou por ficar nas sombras, levar a culpa e fazer mais um livramento aí pra Elbaf. Finalmente voltamos para o presente. Loki estava terminando de explicar tudo para todos. A Jurudin, por sua vez, não disse uma única palavra, apenas entendendo de uma vez o mal entendido. Loki foi obrigado a matar seu pai. Loki amou Ida como sua mãe também. Loki protegeu a todos de Elbaf. Até mesmo após seu nascimento ele ser jogado na Yggdrasil pela sua própria mãe, né? E ter vivido o inferno na ausência de seu pai. Loki foi obrigado a tirar a vida do seu pai. Mas você também pode pensar que ele foi liberto. Né? Será que seria realmente o
Loki, o deus do sol de Elbaf. Gaban confirma a veracidade das palavras de Loki, mas Ajrudin já havia entendido. Em outras palavras, nosso pai escolheu a morte a ser controlado pelo governo mundial. Muita coisa ainda precisava ser digerida, mas não havia mais tempo. Isso ficará para depois, pois um gigante não precisa de um motivo para proteger o seu país. Loki liberto. E pela primeira vez, os irmãos se entenderiam. Eles vão lutar juntos por Elbaf. Luffy, como sempre, cabeça oca, ele só se importa que vai poder finalmente ver o Loki descendo o cacete dos outros, né? Enfim, é o nosso capitão, não tem jeito. Nesse momento, algo cai do céu. Um dos pesadelos criado pelo cavaleiro sagrado Kinihan caiu. Ajrudin fica abismado, pois ele sempre pensou que os Draugr, eu acho que é assim que se fala, não existissem. Loki diz que vai ser um bom aquecimento e pede pra todos que vão na frente, pois ele pode voar. Véi, como assim ele pode voar? O cara é realmente a mescla do Thor com Loki. Que personagem brabo, meu Deus do céu. E isso provavelmente é coisa do Ragni, né? Eu acredito que ele voa por causa do Ragni, que é um esquilo e tal. E talvez o próprio esquilo seja aquele tipo de esquilo voador lá que tem asa. Então, pois é, talvez seja bem estranho o jeito que ele voa. Mas vamos esperar um pouco pra ver. E será que a gente solucionou o problema dele não caber no navio? Loki Mugiwara. Os guerreiros já estão a caminho de cima, mas não poderiam ir sem falar o que estava entalado. Loki, nós pensávamos que você era um babaca que matou seu próprio pai. Nos perdoe. Mas Ajrudin ainda faz questão de falar que ele não esqueceu do resto das coisas que ele fez. O que deixou Loki bravo por ter que ouvir o sermão novamente. Mas não há tempo pra isso. Loki está livre e em um painel insano, ele mostra todo o seu poder para o Luffy. Loki balança seu martelo em direção ao pesadelo e pede: veja então, mostra a ele, Ragni. Mostra a ele todo o seu poder. Niflheim. Congelando aquele monstro maior que as montanhas de Elbaf. Fazendo referência a um dos 9 mundos da Yggdrasil, que na mitologia nórdica é conhecido como o Reino Primordial. Não só do gelo, mas da escuridão e da névoa. Onde também é o lar da fera, conhecida como Nidhogg, um dragão que rói as raízes da Yggdrasil. Será que é essa a fruta do Loki? Esse é o poder do tesouro lendário de Elbaf. Meus amigos, que capítulo sensacional. Eu realmente não esperava que a gente fosse voltar para o presente agora, mas foi uma grata surpresa. Bom, essa foi a review do capítulo 1171 de One Piece. E eu espero que é a primeira de muitas, viu? E pra você que chegou até aqui, eu te agradeço grandemente. Me fala o que você achou desse capítulo. Deixa aí nos comentários. Fique com Deus e que o vento te guie. Valeu, rapaziada.